Noite, irmãos. Louvado seja Deus pela vossa presença nesta noite. Eu gostaria de repartir convosco agora o Salmo 34, alguns versículos do Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 3, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. 4, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Louvado seja o Senhor, o Ministério da Família reservou então nesse mês essas quartas, e como é um culto de oração, não queremos perder esse espaço especial. Teremos agora um momento de louvor, e após o momento de louvor, então, nós passaremos o microfone entre os irmãos, alguns pedidos podem ser feitos, e teremos então uma oração especial de bênçãos. Aqueles que desejarem vir à frente, sintam-se à vontade. Boa noite, irmãos. Obrigado ao Ministério da Família por planejar algo tão especial para a nossa igreja. Nessas quarta-feiras estaremos aqui buscando a orientação de Deus e orando pelas nossas famílias. Quem tem filhos, né, Osni, sabe a preocupação que temos nos dias de hoje que vivemos. Tenho 2 filhos que estudam no colégio. Todas as quarta-feiras que estamos aqui pedimos oração por eles. E eu acredito que todos os pais que estão aqui têm a mesma preocupação, como o Nelson, né, Nelson? Tem a Nath lá na Argentina estudando. Nosso coração sempre está lá com eles, né? Onde quer que eles estejam. Nesse momento vamos louvar o nome do nosso Deus, cantando o hino de número 16, Sublime Amor. Sublime amor, o amor de Deus.
fala, sempre quando era criança, eu escutava, né, se o mar em tinta se tornar, imagina, né, a expressão que o autor quis dizer, né, da grandiosidade do amor de Deus, que se o mar virasse tinta, ao escrever do amor de Deus, a tinta não seria suficiente para descrever. E o próximo hino que cantaremos também fala dessa maravilhosa bênção. O hino de número 326, Manancial de toda a bênção. A gente está precisando da projeção da TV, não sei se é possível. 326. Manancial de toda bênção, vem o canto inspirar, dons de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar, faz brotar-me novo canto, dos remidos dá na luz, e Deus cego faz o santo pra louvar-te, ó Jesus. Meus louvores dar eu quero, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero ser levado para o céu. Longe tudo procurou-me, longe, longe, já sem luz, condenado, resgatou-me com seu sangue, meu Jesus. Cada dia, cada hora, sou a graça devedor. Não me lances nunca fora, confiarei em teu amor. Eis minha alma vacilante, faz-me firme em teu amor. Faz-me justo, bom, constante, para sempre, ó Senhor. Amém. Jesus, tu és a minha vida. Hino de número 31. Vamos nos colocar de pé e cantar esse hino com alegria.
Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Deus querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida no meu ser. Amém. Curvemos a fronte em oração. Bondoso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pelo Teu amor que é sem fim. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua santa casa, de Te buscarmos enquanto ainda é tempo de Te encontrarmos. Pedimos que o Senhor derrame Teu Santo Espírito sobre nós nessa noite, que haja poder, meu Deus, que haja bênção, que haja cura. Em especial também pedimos que abençoe o pregador dessa noite, Pastor Glauber, que a mensagem que Tu tens para nós lhe caia bem, que as Suas palavras sejam bem aproveitadas pelo Teu Santo e bom Espírito. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Nós temos aqui o Ministério da Família, a Tânia com muito carinho preparou uma cesta. Eu não sei se todos receberam um número, alguém não recebeu? Vocês não receberam? Quem é que está responsável pela caixinha do número? Está chegando lá. Mais alguém não recebeu? Eu chamo então a Tânia à frente, eu vou reservar esse espaço para ela. E depois nós teremos um momento de cântico especial. Boa noite. Que bom que nós estamos aqui num número até considerável. Que bom que vocês trouxeram o calor para o Ministério da Família. É o primeiro dia que nós estamos sem transmissão e está muito legal ver a igreja assim, participante. Essa cesta aqui, todas as quartas-feiras nós teremos uma cesta dessa para sortear do Ministério da Família para vocês. Ela é uma cesta, não é inteiramente fiel, tá? Ela é metade, porque ela tem aqui chocolate, essas coisas. Mas eu acho que quem gosta, adventista come chocolate também, né? A Marta já ergueu a mão ali, tá? Vocês receberam um númerozinho? Já? Todo mundo? O pessoal aí de cima recebeu? Ó, por que fazem isso com o pessoal do som? Eles gostam da cestinha, outra vez não façam, tá? Hoje já foi. Você vai soltar um número? Ah, chegou um número para eles. Isso. Está lá o Mateus, está lá o Janderson, tá. Mas, ó, vocês não vão colocar o número de vocês, hein? Se eles ganharem, vale? Já foi. Pronto, Janderson, vocês vão soltar o número? Tá, gente, é só a cesta, tá? Aqui tem um suco legal, que é da Natural One, tem um melãozinho legalzinho aqui, tá legalzinho isso aqui. Solta. (77) Não? 1, 2, 3, solta de novo. 20? Não? Quem será que vai tomar um bom café da manhã? 28? Opa, saiu ali. Ah, que beleza. Ele vai dizer o nome dele para a gente. Tá com vergonha? Não, né? Esse aqui é um pouco. Um rapaz bonito desse. Como você chama? Me chamo Lucas. Ah, o Lucas. Agora eu lembrei. Que bom, Lucas.
Ó, você vai levar então a cesta. Tá pesada, mas você é forte, né? Tem aqui também um livro que é o Grande Movimento Adventista, que é esse nome aqui que eu não sei pronunciar. Depois o pastor Glauber pronuncia esse nome. Tá, pastor? É a que Boa Vista, não? Ah, fala com quem sabe, né, pastor? Lucas, aí com a mãe? Aí, mãe. Amanhã é um bom café da manhã, que bom que você veio. O Ministério da Família para vocês, um abraço, tá? Bom, chegou o momento então da oração das bênçãos, mas antes, o Alessandro está com o microfone aqui à disposição. Se alguém tiver algum pedido especial, este é o momento de fazer o seu pedido ou agradecimento. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus, porque nós passamos uns momentos meio tensos aí de segunda-feira para hoje, com meu filho. E louvo a Deus porque ele chegou em segurança em casa agora de tarde. Até a tarde ele estava muito aflito, a gente fica preocupado, né? Com certeza. Mas eu agradeço muito a Deus por isso. Louvo a Deus por isso, acho que essa é a bênção especial. E até fez a mulher se levantar, tá vendo? A bênção está aqui comigo. Ele chegou, fez a mulher se levantar. Eu louvo a Deus também por isso, porque ela está aqui também. Agradeço por isso. E peço pelas pessoas que estão estudando a Bíblia também. Amém. Mais alguém lá atrás? Boa noite a todos os irmãos, a todos aqui presentes. Eu quero agradecer porque ontem, com toda essa passeata, todo esse movimento que está tendo, eu tive que trabalhar ontem, tive que fazer uma remoção ontem sem a PM, só eu e uma guarda feminina. Removemos 20 presas ontem, de Votorantim para Campinas, e eu tive que usar um pouco das minhas astúcias, né, como se diz, porque não sabia como passar, não tinha para onde passar, então eu tive que fazer muita volta. Passei no meio de passeata, fui bem aplaudido, mas fiquei com receio. Mas deu tudo certo, cheguei em segurança, e quero pedir para Deus que conforte todo esse pessoal que está lá lutando por um ideal, que Deus aqueça o coração de todos eles. Agradecer a Deus por isso também. Ok, amém. Mais alguém? Boa noite a todos, eu me chamo Milene, eu quero agradecer a Deus, porque esse é o primeiro culto da quarta-feira que nós estamos aqui, na IASD das Mangueiras, nós viemos de São Paulo, e para mim é uma bênção poder estar aqui nos cultos da quarta. Nós somos assíduos nas quartas-feiras na nossa igreja anterior, lá em São Paulo, e agora passaremos a ser assíduos aqui, e queremos estar presentes sempre, que o Senhor sempre nos dê essa oportunidade. E obrigada por ter sido tão bem recebidos. Amém. Nós estamos na Igreja das Mangueiras e todas as igrejas aqui acho que do Brasil, naturalmente, em momento de eleições, né, assim, internas, vou dizer, né? Teve comissões de nomeações, várias pessoas foram indicadas, e que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um deles para que tenha bons propósitos para fazer para o ano que vem, e que a igreja possa ser cada vez mais dinâmica e cumprir a sua missão, que é levar o Evangelho para outras pessoas também. Ok, amém. Agradecemos bastante a presença, o esforço que os irmãos fizeram em vir até aqui. Sabemos da dificuldade, não é? Feriado ou mesmo em meia semana, trabalhos, estudos, é muito complicado. E ainda hoje temos o friozinho aí dando uma colaboração. O pastor Glauber, ele irá fazer agora uma oração especial. Enquanto a Gislene cantar, né, vocês fiquem à vontade se desejarem vir até a frente. Então aqui nós temos bastante agradecimentos, né, mais do que pedido. E após o hino, então, o pastor Glauber fará uma oração de bênção aqui para a família.
vezes eu falhei, até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E se hoje eu cair, não vou mais me ferir, tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. Coloca em tuas mãos e tudo que eu sou, com vestes de louvor eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. E tudo que eu sou, com vestes de louvor eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando sua beleza. Vamos inclinar a nossa cabeça para a oração.
Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nessa noite estarmos aqui reunidos como uma família em Cristo, com representantes de famílias diferentes, de casais diferentes, unidos em uma única fé, em uma única esperança e sob o domínio de um único Senhor. Pai, nessa noite nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, nós entregamos a nossa nação em Tuas mãos e pedimos para que o Senhor venha cuidar de todas as coisas. Pedimos para que, como nação, o Senhor nos dê a capacidade, a liberdade de podermos viver a nossa fé conforme nós a interpretamos e a lemos na Tua palavra. Nós pedimos também pela liberdade e pela capacidade de educarmos os nossos filhos, de vivermos a nossa vida como família, de acordo com os Teus princípios. Nós pedimos também, querido Deus, a liberdade de poder testemunhar da nossa fé para outras pessoas, de poder ajudar aqueles que são necessitados, de poder trabalhar livremente e receber o salário do nosso esforço e do nosso trabalho. Bondoso Deus, como famílias em Cristo, nós pedimos também para que o Teu Espírito Santo sempre ande em nosso meio, ajudando-nos nos nossos relacionamentos, nas dificuldades que como famílias nós muitas vezes enfrentamos, nos dilemas que às vezes enfrentamos também. Nós colocamos todos os cônjuges nas Suas mãos, os nossos filhos nas Tuas mãos, os nossos parentes. Há famílias aqui nessa noite, querido Deus, que estão passando por dificuldades, por dilemas, por lutas, por conflitos, por inseguranças. E nós colocamos todos esses problemas nas Tuas mãos. Há aquelas famílias que estão aqui também, querido Deus, porque reconhecem que se estão sendo abençoadas, essas bênçãos estão vindo de Tuas mãos. E por isso queremos Te agradecer, porque Tu és a fonte de toda bênção, o Senhor é a fonte de toda prosperidade, de toda vida e de toda alegria. Venha estar conosco no culto dessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos ajude a ver a realidade como ela é, de acordo com o Teu olhar. Tudo isso nós pedimos e Te agradecemos, e em nome de Jesus que nós o fazemos. Amém. Boa noite a todos. Que dia frio hoje, hein? Minha nossa. Alguns de vocês sabem, a CPB estava realizando uma atividade, uma confraternização, e a gente teve que ficar ali exposto ao vento frio durante o dia todo. Não foi fácil, mas a criançada gostou bastante, meus meninos brincaram bastante. José Nilson estava vivo no final, né? A gente se sentia um pouco que nem um picolé naquilo tudo, mas foi interessante. E eu louvo a Deus porque você está presente aqui nessa noite, apesar do frio, apesar das dificuldades. Hoje foi um feriado, hoje é um feriado ainda, né? Alguns de nós poderíamos muito bem pensar, vou ficar em casa, vou relaxar, vou descansar, mas você tomou a decisão de vir à igreja, louvar a Deus, apresentar as suas necessidades diante do Pai, e eu espero que o Espírito Santo possa falar ao teu coração nessa noite. Durante esses últimos 4 anos, eu fiz questão de não me posicionar com relação à política. Fiz questão. Nas minhas redes sociais, nos meus sermões, em qualquer pronunciamento meu, eu fazia questão de não me pronunciar. Nos últimos, quanto tempo de eleição que a gente teve agora? 30, 40, 50 dias, eu também em nenhum momento fiz nenhuma postagem voltada para a política. Achei que seria melhor. Sou um pastor e eu acho que todo pastor deveria, de alguma maneira, também tomar essa posição. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de, no começo do sermão dessa noite, não falar sobre política, mas falar sobre um fenômeno que está acontecendo nesse contexto político. O fato, eu acho que talvez de eu não ter me posicionado ou me pronunciado publicamente para qualquer posição, qualquer lado,
permitiu que eu pudesse conversar com pessoas de visões, de compreensões diferentes, de origens políticas diferentes. E eu sou bastante observador, eu gosto de ficar observando as pessoas, analisando, observando a sociedade. E eu notei uma coisa que eu achei muito interessante. Eu gostaria de poder utilizar essa minha observação como início da mensagem dessa noite e como ilustração daquilo que eu vou pregar nessa noite. Nós estamos divididos, literalmente, 50% praticamente, né, com 0, alguma coisa, entre dois lados nesse país. E eu tenho notado que quando, em debates, em situações, em conversas em que pessoas dos dois campos, digamos assim, dos dois lados estão conversando, cada um vê o país, vê a nação, vê os problemas, vê a realidade com um olhar totalmente diferente do outro. Podem ser pessoas da mesma família, podem ser pessoas da mesma religião, podem ser pessoas que nasceram da mesma mãe, mas estão vendo a realidade de uma maneira completamente diferente. Eu vejo isso muito nos debates, por exemplo. Vem um candidato e fala, olha, o país tem esse problema aqui, e ele aponta para essa situação. O outro responde, não falando naquela situação, mas falando numa situação diferente. Eles não conseguem dialogar, eles não conseguem ter uma troca de ideias. Parece que são dois mundos diferentes que não conseguem dialogar. Um fala, por exemplo, da corrupção, o outro fala da Covid. Enquanto um está falando da Covid, o outro está falando do desmatamento. Enquanto um aborda um assunto, o outro responde com um assunto diferente. Um está falando amarelo, o outro está falando verde. Um está falando branco, o outro está falando preto. Um é água, o outro é óleo. E os dois não conseguem chegar a um consenso. São duas maneiras diferentes de ver uma realidade. Essas maneiras diferentes de ver o mundo, no mundo da filosofia a gente tem um nome para isso, cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como você vê o mundo. Dependendo da tua educação, dependendo das experiências que você teve na vida, dependendo da tua formação, você vê o mundo de uma maneira específica. Nós, adventistas, por exemplo, nós vemos o fim do mundo de uma maneira totalmente diferente que, por exemplo, os muçulmanos. Por quê? Porque a nossa construção intelectual, a nossa forma de ver o mundo, ela está construída, baseada no que foi escrito nesse livro. Os muçulmanos, eles têm um outro livro, o Alcorão, e eles leem aquele livro, eles compreendem o mundo de uma maneira completamente diferente. O mesmo se dá com o nosso contexto político atual. Cosmovisões diferentes, pessoas que vivem juntas, que às vezes se alimentam juntas, estão debaixo do mesmo teto, mas por motivos diferentes passaram a enxergar o mundo de maneira diferente e interpretar o mesmo fenômeno de uma maneira completamente diferente. São como se essas pessoas tivessem lentes, óculos, né? Lentes com cores diferentes. Você coloca um óculos azul, você vai ver todas as pessoas, a parede, a luz, tudo. De que cor? Azul. O outro põe um óculos preto e ele vai ver tudo, o chão, as paredes, as árvores, tudo com uma coloração diferente. São cosmovisões diferentes. Nessa noite nós vamos estudar um texto na Bíblia e nós vamos perceber dois mundos que se chocam nesse texto. Duas formas de ver a mesma realidade. Não dá para as duas formas conviverem ao mesmo tempo. Uma tem que estar certa, a outra tem que estar errada. Abra sua Bíblia no texto de Apocalipse, o capítulo 3.
Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 22, traz aqui a mensagem de Cristo para a igreja de Laodiceia. Vocês vão se lembrar que o livro do Apocalipse começa com uma revelação de Jesus para as 7 igrejas. Quando João escreveu essas cartas, entre as muitas igrejas que havia naquela época, Deus escolheu 7 igrejas para representarem 7 períodos da igreja cristã ao longo do tempo. Cada uma dessas igrejas que você encontra, desde Apocalipse capítulo 2 a Apocalipse capítulo 3, cada uma dessas igrejas acaba retratando a igreja cristã ao longo do tempo em um período específico. Nessa noite eu gostaria que a gente estudasse um pouco a carta à igreja de Laodiceia. E a gente tirasse dali algumas lições, algumas informações importantes. Essa é a última igreja nessa sequência de cartas e de igrejas. E nós entendemos que essa última igreja, a igreja de Laodiceia, representa o povo de Deus no fim dos tempos. Coincidentemente, nós acreditamos que nós vivemos no fim dos tempos. E, portanto, essa carta aqui, ela se direciona a nós. Ela apresenta um retrato de como é a nossa igreja atualmente. Nós vamos ler toda essa carta e nós vamos nos focar em alguns pontos que eu acho que são interessantes para a nossa edificação espiritual. Então, Apocalipse, capítulo 3, começando com o verso 14. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Aqui Cristo está falando para o apóstolo João. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas, porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu te aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. O colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, verso 20. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e, juntos, faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se levantará comigo se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta aqui é uma carta curiosa. Tem pontos positivos, mas também tem algumas repreensões ao povo de Deus. Lembra que eu comecei essa mensagem falando dessas cosmovisões, essas maneiras diferentes de ver a mesma realidade. Nessa carta aqui, Cristo está nos chamando a atenção para essa diferença de cosmovisões, de maneiras de ver a realidade. Por quê? Aqui Cristo está falando, olha, você, no verso 17, você diz, eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Essa maneira como o povo de Deus se enxerga no fim dos tempos, quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a igreja adventista, digamos assim, como instituição, a gente chega à conclusão de que nós somos prósperos, de que nós somos ricos e de que nós não precisamos de coisa nenhuma. Nós estamos satisfeitos com a nossa condição, com a nossa situação. É a nossa maneira de ver as coisas. E a gente percebe isso ao conversar com cada um de vocês.
Quando nós visitamos a igrejas, quando a gente vai pregar em igrejas diferentes, a gente senta para conversar. Quando a gente visita vocês nos seus lares, a gente percebe isso. Em todo o nosso discurso, nós estamos bem. Nós somos a igreja da verdade. Nós somos uma igreja próspera. Uma igreja que cresce, uma igreja que tem recursos, uma igreja que tem capacidade e possibilidade para fazer muitas coisas. Nós estamos bem. Nós estamos satisfeitos com a nossa condição. É a nossa maneira de enxergar a realidade. Porém, Deus que está lá nos céus, Ele que é apresentado aqui nessa carta, ali no verso 14, como a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, aquela que vê a realidade como realmente é, e que fala a verdade como realmente deveria ser dito, essa testemunha se vira para nós e diz o quê? Você não percebe. Você não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. São duas maneiras completamente diferentes de ver a realidade. Enquanto em uma cosmovisão, em uma maneira de ver a nossa realidade, a nossa condição, nós estamos bem, nós estamos prósperos, vestidos, a gente consegue enxergar nitidamente a realidade. Essa outra maneira de ver o mundo, que é apresentada pela testemunha fiel, Jesus Cristo, nessa outra maneira de ver o mundo, nós não somos felizes. Nós somos, na verdade, miseráveis, pobres, cegos e nus. Todas essas expressões são expressões que se referem a aspectos diferentes da nossa espiritualidade, do nosso convívio, da nossa relação com as pessoas e com Deus. Cristo aqui nos chama de cegos, ou seja, aquilo que a gente acha que está enxergando, na verdade, não é compatível com o que de fato é. Como é que você chama aquilo que você acha que você está vendo, mas que não está ali, que não existe? Como é que chama isso? Uma miragem, uma ilusão. A testemunha fiel está falando que nós estamos enfeitiçados por uma ilusão, por uma miragem. Quando você chega ali, não tem nada, desaparece em pleno ar. Nós não estamos conseguindo enxergar a realidade como ela de fato é. E o interessante, vamos voltar para aquela ilustração da política, é que você pode estar conversando com a outra pessoa, que tem essa outra cosmovisão, e você pode estar apresentando para aquela outra pessoa todos os detalhes, todos os fatos, todas as informações, e aquela pessoa não vai entender. Ela vai distorcer tudo que você apresentar. E ela vai interpretar aquilo todinho de uma maneira completamente diferente. É o que está acontecendo aqui. Deus está falando para nós, olha, você que vive no fim dos tempos, você se acha satisfeito, feliz, próspero, bem vestido espiritualmente, mas você não percebe, você não vê a sua real condição. Eu ficaria muito chocado, Glauber, eu ficaria muito chocado se alguém viesse e falasse essas palavras para mim. Porque eu sou pastor. Venhamos e convenhamos, vocês me conhecem já há algum tempo. Eu estou aqui em Tatuí há 8 anos. Vocês me conhecem. Eu já preguei várias vezes aqui. Eu conheço a palavra de Deus. Eu me visto bem. Não sou um mendigo. Como é que alguém poderia vir e falar essas coisas para mim? Olha, Glauber, você é um miserável. Imagina como isso atingiria a gente. Me atingiria. Se alguém que me conhece de verdade, meu pai, talvez, minha mãe, minha esposa, viesse para mim e falasse, Glauber, você não engana ninguém. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei quem é o Glauber quando ele chega em casa e deixa o paletó, deixa a gravata. Eu sei quem é esse homem. E vou te dizer uma coisa.
você é um miserável. Como é que isso atingiria a minha autoestima, a mim como pessoa? Você percebe que aqui a testemunha fiel não está facilitando, não está colocando panos quentes, não está maquiando a situação. Ele está retratando o seu povo como ele de fato é. E a única maneira de nós conseguirmos enxergar a maneira como nós de fato somos é se nós passarmos a adotar as lentes, os olhos, a visão que Cristo tem acerca de cada um de nós. Por isso que aqui nessa carta, Cristo ele faz o convite. Compre roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de que você enxergue. A única maneira de nós podermos enxergar como nós realmente somos é pela atuação do Espírito Santo na nossa vida. As vestes aqui, por exemplo, que são mencionadas, isso aqui me lembra, por exemplo, a história de Adão e Eva, quando pecaram pela primeira vez. Eles perceberam que eles estavam nus e foram correndo para coser folhas, para se vestir. E Deus viu aquela situação e falou: olha, isso é uma situação patética. Vocês não conseguem ver que vocês estão nus? Eu vou ter que vestir vocês para que vocês possam realmente estar protegidos. A mesma coisa acontece aqui. Por mais que a gente procure, por nossos próprios esforços, pelas nossas próprias ações, pela nossa própria justiça, tentar esconder, tentar vestir a nossa nudez, essa nudez espiritual ela só pode ser vestida pelas vestes que Cristo nos fornece. No livro do Apocalipse, em alguns momentos, essa linguagem de vestes, ela aparece. Eu vou pegar apenas um exemplo que está bem próximo dessa carta. Em Apocalipse, no capítulo 7, João ele tem uma visão. Apocalipse capítulo 7, o verso 9, a Bíblia diz assim: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam o quê? Vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo, só que lá no verso 14, João continua escrevendo: eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E então o Senhor disse: são aqueles... Perdão, vamos começar com o verso 13. A gente pega o texto no meio do contexto, acaba não entendendo. Verso 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi, verso 14: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes. No quê? No sangue do Cordeiro. Estas vestes brancas que Deus pede, que Deus oferece, que Cristo oferece para cada um de nós, são vestes que foram lavadas na justiça de quem? No sangue de quem? De Cristo. O que significa essa linguagem, ser lavado no sangue de Cristo? Isso aí se remete àquele ritual do Antigo Testamento, do santuário. Quando uma pessoa tinha uma impureza, quando ela tinha cometido algum ato, algo que tornava ela impura cerimonialmente, ela tinha que lavar as vestes dela com uma água específica, para que as vestes, para que a roupa, para que a casa dela fosse considerado puro novamente. Aqui em Apocalipse, a Bíblia mostra para nós que não é qualquer água que vai nos tornar puros, é o sangue de Cristo, que vai nos perdoar dos nossos pecados e que vai nos dar poder para vivermos uma vida de pureza e de santidade. Ou seja, o retrato de Cristo para o seu povo no fim dos tempos é de um povo que, embora tenha conhecimento, embora tenha prosperidade,
é um povo que tem dificuldade de obedecer, de confessar e de aceitar a purificação que o sangue de Cristo pode realizar na sua vida. Só que o retrato de Cristo para nós não termina aí. Esse retrato vem com uma oferta, com um convite. Um convite para que aconteça uma mudança na minha vida, na sua vida, na nossa vida como comunidade. Se a gente voltar lá para Apocalipse capítulo 3. Cristo, ele diz, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos cearemos. Na minha Bíblia fala, faremos uma refeição como amigos. Eu acho essa tradução aqui particularmente interessante. Eu já preguei isso em uma outra igreja, eu gostaria de compartilhar isso com vocês também. Eu venho de uma família que tem algumas tradições alemãs. E eu particularmente tenho dificuldade de me assentar e almoçar e comer com uma pessoa que eu não conheço. Eu tenho dificuldade de convidar para a minha casa uma pessoa estranha para ela comer comigo. Normalmente as pessoas que vêm comer na nossa casa são pessoas que a gente já conhece, que tem uma certa amizade, que a gente tem um convívio. E aqui nessa tradução fala que Cristo deseja sentar e cear conosco como amigos, como pessoas que têm um relacionamento com Ele. Na época em que a Bíblia foi escrita, você ser convidado por uma pessoa para ter uma refeição era um convite muito importante. Porque ao você receber esse convite, você estava sendo indicado que para aquela pessoa que está te convidando, você é uma pessoa de confiança, uma pessoa importante, uma pessoa cujo relacionamento estava sendo valorizado. Curiosamente, hoje de manhã, eu estava fazendo meu culto, minha meditação, e eu estou lendo o livro de Êxodo. E por uma coincidência que eu nunca tinha feito a ponte entre esses dois versos, eu encontrei um texto em Êxodo que remete, que lembra esse convite que Jesus fez aqui. Eu estava lendo o texto de Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24 apresenta o estabelecimento da aliança entre o povo de Deus e Deus ali ao pé do Monte Sinai. Moisés está apresentando a aliança para o povo, para Israel, e Israel aceita essa aliança e fala, olha, nós vamos obedecer tudo que o Senhor nos pedir. Nós vamos fazer um pacto, uma aliança com Deus, nós vamos ser o povo de Deus e Deus, ele será o nosso Senhor. No verso 8 em diante, a Bíblia começa a relatar um fato, um fenômeno muito curioso que aconteceu. Êxodo capítulo 24, verso 8 diz, Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou, este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu essas instruções. Você se lembra que a gente leu em Apocalipse? O povo que estava com as vestes, eram vestes que haviam sido lavadas pelo sangue. Aqui nós temos um povo que está num relacionamento com Deus. Um relacionamento marcado pelo sangue do Cordeiro. Verso 9. Olha só que coisa interessante que aconteceu. Depois, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram a quem? O Deus de Israel. Eles viram, diz a Bíblia, com seus próprios olhos. O texto diz, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele, de Deus, havia uma superfície azulada como safira e clara como o céu. Ou seja, esses líderes tiveram a oportunidade de ter um encontro pessoal com Deus. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu não sei porque esse trecho às vezes passa batido. A gente pensa assim, quem foi aquela pessoa que viu Deus face a face? Moisés.
Mas aqui a Bíblia está mostrando que não foi só Moisés que leu, que viu. Os líderes de Israel tiveram uma oportunidade de ver Deus face a face. O chão onde Deus pisava se tornou um chão com uma coloração diferente. E aí no verso 11, e embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Nós temos aqui uma aliança que é feita com o povo de Deus, nós temos aqui a oportunidade de ver Deus face a face, e nós temos aqui uma refeição que está sendo realizada entre o povo de Deus e esse Senhor maravilhoso. Lá no livro do Apocalipse, na última carta ao seu povo, Deus faz novamente um convite. Aceitem essa aliança. Aceitem a aliança que Deus está oferecendo. Aceitem essa forma diferente de ver a realidade. E participem com Cristo de uma refeição. Existem alguns momentos na Bíblia em que nós vemos pessoas tendo uma refeição com Deus. Aqui é uma delas. Um outro momento muito famoso foi na última ceia, naquela refeição entre Jesus e os apóstolos. Mas no livro do Apocalipse, Deus está falando que no fim dos tempos haverá um povo que, embora seja inicialmente considerado miserável, embora seja inicialmente considerado como sendo infeliz, pobre, cego e nu, esse povo irá aceitar o ouro que Deus oferece, irá aceitar o colírio que Cristo oferece, irá aceitar as vestes de justiça lavadas pelo sangue do Cordeiro, e esse povo poderá cear, poderá ter uma refeição junto com esse Senhor maravilhoso. Esse Senhor que vê a nossa realidade, que vê o nosso contexto, que vê a nossa condição como ela de fato é, a verdadeira testemunha. Esse Senhor que nos convida para uma mudança de visão. E no último apelo dele, ele afirma que aquele que for vitorioso se assentará com Cristo em seu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. O trono é um assento de realeza, de poder. Eu tive a oportunidade de pregar aqui nessa igreja algumas semanas atrás. Eu falei de como que, quando nós formos para o céu, nós teremos a oportunidade de reinar com Cristo por toda a eternidade. E aqui Cristo ele faz esse convite. Se nós aceitarmos o convite dele, se nós aceitarmos o colírio, o ouro, as vestes de justiça e formos vitoriosos, nós teremos a oportunidade de nos assentarmos com ele e reinarmos juntos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmãos, é verdade que a nossa condição atual, ela não é favorável. Talvez a gente não perceba. Talvez a gente tenha noção, uma pitadazinha, de quão miserável é a nossa verdadeira situação. Mas Cristo, ele deseja mudar a nossa compreensão, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de nos ver como pessoas, como filhos e como comunidade. Para que ao entendermos como realmente somos, possamos então procurar o remédio certo para mudarmos a nossa situação. E a carta de Apocalipse mostra que haverá sim um povo que vai tomar essa atitude, que vai mudar essa percepção, essa cosmovisão, que vai mudar essa forma de se auto-enxergar e vai aceitar a transformação que Cristo oferece para cada pessoa. A questão é, sou eu uma dessas pessoas? É você uma dessas pessoas? Somos nós estes que aceitarão o colírio, que aceitarão as vestes de justiça, que aceitarão o ouro que foi purificado pelo fogo?
é uma decisão que nós devemos tomar a cada dia na nossa vida. Senhor, eu quero ter a percepção correta da minha condição perante o Senhor. Me ajude a ver aquilo que precisa ser mudado. Me ajude a ver a minha real necessidade. E ajude-me a buscar esse colírio de tuas mãos. Que Deus lhe abençoe. E que a gente possa se encontrar aquele dia, sentados ao lado de Cristo, no trono de Deus, para poder reinar por toda a eternidade. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Glauber, por transmitir uma mensagem tão atual para os nossos tempos e para o momento que vivemos. E que a gente possa sempre estar do lado de Deus, que é o lado seguro. E vamos cantar de pé o hino 309, Em Tuas Mãos. Que esse seja o nosso desejo de nos colocar sempre nas mãos do Senhor. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, perdoa-nos, Senhor, se por acaso temos uma percepção equivocada da nossa verdadeira condição. Perdoa-nos se às vezes olhamos para nós mesmos cheio de orgulho, cheio de ilusão e perdemos a oportunidade de entregar a nossa vida em Tuas mãos e pedir a verdadeira transformação que só Cristo pode nos oferecer. Pai, nessa noite nós queremos entregar em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, os nossos sonhos e pedimos, bondoso Deus, para que o Senhor venha nos ajudar a vestirmos sempre essas vestes de justiça, termos um olhar apurado e purificado pelo colírio espiritual e podemos, querido Deus, também estarmos cheios da riqueza que só o céu pode oferecer. Pai, nessa noite entregamos a nossa vida em Tuas mãos, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos para que o Senhor possa habitar em nós, viver em nosso ser e que a promessa de cearmos juntos possa se cumprir na vida de cada um de nós. Venha nos proteger ao voltarmos para o nosso lar, que os Teus anjos nos acompanhem, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.